Olá, minha saudação a você que me assiste, que me vê, que me ouve. Vamos dar sequência nas nossas reflexões com Deus. Vamos meditar mais um pouquinho nas coisas de Deus, na palavra de Deus, para nós aprendermos mais, para nós crescermos na nossa fé, melhorarmos o nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus. E hoje eu gostaria de falar com vocês de um assunto que constantemente eu ouço as pessoas falarem, principalmente aquelas que não comungam da mesma fé que nós, e é comum você ouvir, é comum nós ouvirmos, e talvez é comum até você falar, tal pessoa fazia tudo de errado, fazia isso, fazia aquilo, prejudicava, enganava, adulterava, traficava, mentia, fofocava, prejudicava a vida das pessoas, e agora ela diz que se converteu, ela diz que ela é de Jesus, que ela é de crente e que ela é santa, tal, e a pessoa não entende essa situação e ela continua combatendo, ela continua falando mal, querendo mal essa pessoa. E eu gostaria de falar com vocês a respeito disso, né? E para isso eu quero ler uma parábola, talvez a parábola mais conhecida que Jesus nos contou, a parábola que todos sabem, a parábola que muitos repetem, termos que muitos usam e talvez nem saibam a origem desse termo, dessa parábola, que também está lá no livro de Lucas, no capítulo... Perdão, deixa eu pegar a minha Bíblia. Aqui no capítulo 15, a partir do verso 11, e Jesus diz assim, e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai e ao chegar-lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Trazei o novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. A história do filho pródigo, ela se relaciona com todos quantos andam distantes de Deus, com aquelas pessoas que andam por aí fazendo besteiras, fazendo
as coisas erradas. É aquela pessoa que não entende comenta, mas o fulano roubava, o fulano bebia, o fulano traficava, a mulher enganava o marido, a mulher era fofoqueira, vivia criando confusões, era uma futriqueira de primeira linha, e agora ela diz que se converteu, e agora ela é salva, agora ela é de Deus, ela é de Jesus, sem ela entender que isto é o que agrada a Deus. Na Bíblia está escrito que Deus não sente prazer em destruir o pecador. Deus não sente prazer em destruir aquele que não lhe obedece, aquele que não segue as suas regras. Não, o prazer de Deus é que esta pessoa se arrependa e volte para o Pai, exatamente como a parábola do filho pródigo. Vejam que este filho, este moço, ele não suportava mais o pai. Não aguentava conviver com o pai no mesmo espaço. Tanto que ele chega ao pai e fala assim, pai, me dá a minha parte na herança que eu tenho direito. Ora, não existe herança de gente viva. Não existe herança de vivo. O pai ainda era vivo, portanto, aquele filho não tinha direito a nada. Mas ele estava dizendo para o pai mais ou menos o seguinte, pai, para mim você é mais valioso, é mais precioso morto do que vivo, porque quando você morrer, eu pego a minha parte na herança e vou viver a minha vida. E o pai, de uma maneira muito amorosa, mesmo sabendo que o filho não tinha direito a receber a porção dele na herança, o pai pega o dinheiro correspondente à porção dele da herança e coloca na mão dele, ele entrega. E então a palavra diz que logo depois de pouco tempo aquele jovem saiu para o mundo, para viver a vida dele, vivendo da maneira que ele achava correta. E continua dizendo que logo depois, quando acabou o dinheiro, veio um período de grande fome, de grande dificuldade sobre a terra. Então aquele jovem começou a passar necessidade, começou a passar fome. E para sobreviver ele conseguiu arrumar trabalho com uma pessoa, e essa pessoa o colocou para ir cuidar dos porcos. E ali cuidando dos porcos, não tendo o que comer, ele sentia vontade, ele desejava, e ele até disputava a comida dos porcos. E isso não foi colocado em vão na parábola, porque para o povo judeu, o porco era um animal imundo, era um animal sujo, desprezível, e a pessoa então andar querendo comer a comida dos porcos, é porque ela tinha descido a um grau muito baixo de condição moral, de condição espiritual. A degradação daquele jovem tinha sido grande, tinha sido extrema. E então, naquela situação, um dia ele despertou, ele disse, espera aí, meu pai tem muitos trabalhadores e que têm uma vida muito melhor do que a minha. Pelo menos eles têm o que comer e se alimentam melhor do que eu como. E nisso, então, ele pensou e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar de onde eu vim, de onde eu nunca deveria ter saído, que era da casa de meu pai. E ali ele volta para a casa do pai. Mas ele diz, olha, pai, eu não sou... Ele ensaiou um discurso dizendo, pai, eu vou chegar lá e vou falar, pai, eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como um dos trabalhadores da tua fazenda. E assim ele foi, e ao longe, quando ele chegou à propriedade do pai, quando o pai o viu, o pai correu para ele. Queridos, este é Deus, quando nós tomamos a decisão de voltar para Ele. Quando a pessoa percebe que a pior coisa que ela fez foi optar, foi escolher viver afastada de Deus. E quando ela resolve tomar o caminho de volta para voltar ao Pai, para voltar a Deus,
Deus se alegra. E aquele pai correu para o filho e o abraçou, e começou a beijá-lo, começou a abraçá-lo, uma alegria grande daquele pai em receber o filho de volta. Assim é Deus, quando o pior dos pecadores, quando a pessoa mais terrível, quando aquela pessoa que não vale nada, resolve voltar para Deus. E aquele homem recebeu o filho e ainda mandou fazer uma festa. Esse é o ser humano quando ele volta para Deus. É como o filho pródigo voltando para a casa do pai. Quando o ser humano decide voltar para Deus, tocado, movido pelo Espírito Santo, ele toma a decisão de voltar para Deus. Deus não o rejeita. Deus o recebe com amor, exatamente como o pai da parábola contada por Jesus recebe o seu filho. Olha, aquele filho agiu de uma maneira que agravou demais o coração do pai. Porque ele disse ao pai: pai, para mim pouco importa se você está vivo ou morto. Aliás, morto você me é mais precioso, me dá a minha parte da herança, que eu quero viver a minha vida. E aquele moço vai e faz o que ele quer fazer, faz tudo o que ele queria fazer. Mas quando ele resolve voltar para a casa do pai, o pai o recebe de braços abertos. O pai o recebe com abraços, o pai o recebe com beijos. Assim é Deus recebendo o pecador arrependido que volta para ele. Por isso, não questione, não julgue. Se você não tem conhecimento, se você não tem entendimento, pare de criticar a pessoa. Ah, mas ele era bandido. Ah, mas ela era prostituta. Ah, mas ela era adúltera. Ah, mas ele era traficante. E hoje ele diz que é santo. Glórias a Deus, porque esta é a vontade de Deus para nós. É que nós deixemos o erro, deixemos o pecado e retomemos o caminho para a casa do Pai. O Pai, o Senhor, Deus, nos ama. Todos fomos criados por Deus e Deus nos ama. E Deus quer que nós sejamos filhos. Deus quer que nós estejamos na casa dele, sentados à mesa com ele. Pense nisso. Vamos orar. Pai, eu gostaria de te pedir em nome de Jesus, Senhor, alcança pelo teu Espírito aqueles filhos pródigos que se afastaram da sua casa, que nunca estiveram na sua casa, que escolheram estar no mundo, vivendo a sua maneira. Que o Senhor os toque com o teu poder, o teu Espírito Santo, e que eles voltem para o Senhor, Pai, e sejam pelo Senhor acolhidos, abraçados e beijados. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.